Olá a todos. Nas conversas que eu tive com alguns de vocês, as dúvidas que têm aparecido, eu percebi que muitos de vocês têm dificuldade em resolver equação polinomial de segundo grau, ou não conhecem esse tipo de equação. Então, esse vídeo é para tentar apresentar algumas técnicas para quem ainda não conhece e para quem já conhece, melhorar um pouquinho o conhecimento, tá? Vou começar aqui com área de quadrado primeiro, tá bom? Bem do princípio. Então, vou desenhar aqui um quadrado de lado 1. Ok, pedir para o GeoGebra medir aqui cada um desses lados. Então, a gente consegue verificar que o lado desse quadrado mede 1. Sim? Então, qual que é a área desse quadrado de lado 1? Lembrando que o cálculo da área para eu calcular a área de um quadrado, é multiplicar a medida de um lado pela medida do outro, tá certo? Então, a área desse quadrado aqui é 1. Sim? O que isso quer dizer? O que quer dizer que a área de um quadrado é um certo número? Quer dizer quantos quadrados que eu vou tomar como padrão cabem ali dentro. Normalmente, o quadrado padrão é o quadrado de lado 1. Então, eu pergunto, quantos quadrados de lado 1 cabem dentro dessa figura? Quando eu pergunto qual a área dessa figura, eu estou perguntando quantos quadradinhos de lado 1 cabem nessa figura. Então, quantos quadradinhos de lado 1 cabem nessa figura? Um único, né? Então, por isso que a área desse quadrado que está aí mede 1, tá ok? Então, a área desse quadrado aqui é 1, por quê? Porque dentro desse quadrado cabe apenas um quadrado de lado 1. Professor, está meio confuso isso. Então, vamos desenhar um outro quadrado aqui. Vou pegar esse quadrado aqui e pedir para o GeoGebra medir quanto que é cada lado desse quadrado. Opa, cada lado aqui mede 2. Então, o lado desse quadrado mede 2. Portanto, a área desse quadrado é de quanto? Quer dizer, se eu usar a fórmula, como que fica? Lembra, fórmula para a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 2 vezes 2 é 4. Lembra, medir a área dessa figura é descobrir quantos quadrados de lado 1 cabem aqui dentro. Ou seja, quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro. Bom, é simples, né? Bom, que metade, né? Se eu pensar, então, daqui aqui mede 1, daqui aqui mede 1. Vou pegar aqui, aqui e aqui, olha só. Então, eu tenho 4 quadradinhos, né? Aqui mede 1, aqui mede 1, cada lado medindo 1. Então, dentro de um quadrado de lado 2, cabem 4 quadradinhos de lado 1. Portanto, a área desse quadrado de lado 2 é 4. Se eu fizer um quadrado de lado 3, a mesma coisa. Pedir para o GeoGebra medir esse lado e esse lado. Então, 3 e 3. Quantos quadradinhos de lado 1 cabem aqui?
É só fazer o desenho aqui. Nove, né? Se eu fizesse algebricamente lado vezes lado, 3 vezes 3 dá 9. Então, né, a área desse quadrado aí é igual a 9. Se eu tivesse um quadrado de lado L, né, qual que seria a área? L vezes L, L é o quadrado. Tá ok? Então, né, ver qual a área de um quadrado é saber quantos quadradinhos de lado 1 cabem dentro desse quadrado grande. Tá bom? Então, a questão da área é importante, entender o que é área. Né? Então, eu tenho uma unidade de medida, que é o meu quadrado de lado 1, e eu quero saber quantos desses quadrados cabem dentro, né, do espaço delimitado pela figura maior. Né? No caso aqui, um quadrado. Tá bom? Agora vamos desenhar aqui um quadrado qualquer e verificar algumas propriedades. Tá bom? Então, vou pedir aqui para o GeoGebra fazer um segmento qualquer. Vou pedir para ele desenhar aqui um quadrado. Então, polígono regular, de 4 lados, tá aí o nosso quadrado, tá bom? Então, mexendo nesse ponto, né, eu aumento ou diminuo o tamanho do meu quadrado, tá ok? E o interessante do GeoGebra é que ele calcula a área para a gente, ok? Por exemplo, se eu pedir para ele qual é a área desse quadrado, ele vai me dizer aqui, nesse caso aqui, 113,21. Tá? E se eu for mexendo aqui, conforme eu mexo, ele altera, ele calcula a área para mim, dessa figura aqui, tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte aqui, vou alterar, em vez isso, deixar aqui, tudo bem, só tirei a cor do, tá bom? Então tá aqui, então a área desse quadrado aqui é 102,7744, ou seja, se eu pegar o quadrado de lado unitário, dentro desse quadrado maior vão caber 102,7744 daquele quadradinho unitário. Bom, em cima desse lado aqui, vou colocar esse ponto, né? Esse ponto, o GeoGebra entende que esse ponto está sobre esse lado, então não tem como esse ponto sair desse lado, tá bom? Vou traçar uma reta perpendicular a esse lado, passando por esse ponto, e vou marcar o ponto de interseção dessa reta com esse lado do quadrado. E vou pedir, vou desenhar esses, e vou pedir para o GeoGebra, melhor, já vou direto. Vou pedir para o GeoGebra desenhar um retângulo aqui para mim. Ok? Vou pedir para esse, vou mudar a cor desse retângulo, vou pintar ele de vermelho. Legal. Vermelho. Deixa eu ver como que ficou. Ficou bonitão. Aí, ó. Então, olha só, que eu tenho um retângulo, né? Que
eu pego ou uma parte desse quadrado ou eu completo o quadrado todo, tá bom? Ou seja, eu estou dividindo o meu quadrado grande em dois retângulos. Esse retângulo vermelho aqui, vamos pintar o outro retângulo também de uma outra cor. Vou pegar aqui. Agora eu vou pintar esse retângulo, pintar de azul. Então vamos lá. Azul. Deixa eu ver se ele não cobre. Ah, então tá aqui. Lembrando que essa área aqui é a área do quadrado grande, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou pensando na área desse quadrado, né? Eu peguei esse quadrado e dividi em dois retângulos. Então, a área do, né? O que será que acontece se eu pegar, então, vamos lá, área desse retângulo e área desse retângulo? O que será que acontece se eu somar a área desse retângulo vermelho com a área do retângulo azul? Quanto será que dá 40.9352 se eu somar com 635808? Mas se você tiver uma calculadora aí, deixa eu pegar meu celular aqui para fazer essa conta. Calculadora, vamos lá. 63,5808 mais 40,93. Eu fiz 40,9352. Olha, 104.516. Mas e se eu mudar o valor aqui? Se eu passar o E para cá? Será que se eu somar ainda esse número, né, a área desse retângulo vermelho com a área desse retângulo azul, será que continua dando 104,516? Sim, né? Tem que dar. Né? Então, conforme não importa para onde esse ponto vá, né, a área desse retângulo vermelho mais a área desse retângulo azul tem que dar a área do quadrado. Né? E se eu, por exemplo, aumentasse aqui ou diminuir, vou diminuir para ficar mais fácil, diminuir meu quadrado, não tem problema. A soma desse número com esse número tem que dar esse daqui. 7,2768 mais 18,9392 dá 26,216. Sim? Ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Se eu divido esse quadrado em outras figuras, né, a área do quadrado inteiro tem que ser a soma das áreas das figuras que eu tenho aqui. Nesse caso, eu tomei só duas figuras, então se eu somar a área dessa figura azul com essa figura vermelha, tem que dar a área completa aqui. Tá bom? Então, continuando aí no nosso raciocínio sobre área, vamos pedir para o GeoGebra fazer um outro quadrado aqui para nós. Então, polígono regular. O quadrado tem 4 vértices, ok, então está aqui o nosso quadrado. Tá ok? Lembrando que o GeoGebra calcula a área para a gente, então está aqui, tá bom? Conforme eu altero a medida aqui do meu quadrado, sim, ele vai alterando também a área, ok? Então, sempre lembrando, qual que é a fórmula da área mesmo do quadrado, né? Vamos colocar aqui. Então, a área do quadrado, né, a formulinha é lado lado vezes lado. Bom, então tá aqui
a área do quadrado é lado vezes lado. Nesse caso aqui, a área desse quadrado está dando 93,3172. Bom? Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma brincadeira do que a gente fez anteriormente. Vou colocar um ponto sobre o lado aqui, só que agora, antes deixa eu tirar essa cor aqui do meu quadrado grande, beleza? Então, tá aqui, tem esse ponto, só que agora o que eu vou fazer? Vou pedir para o GeoGebra medir a distância daqui até aqui. Está me dizendo que é de 3,1354. Vou pedir para ele medir a distância daqui até aqui. E ele está me dizendo que essa distância aqui, daqui até aqui, é 6,5247. Então, quanto que é a distância daqui até lá no final? Qual que é a distância do lado do quadrado aqui? Vamos ver? Ah lá. Deu 9,6601. Exatamente isso, né? Se eu somar essa medida com essa medida, tem que dar a medida do lado do quadrado aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vou traçar aqui uma circunferência. Por quê? Porque eu quero, nesse lado, a mesma medida de 3,1354. Né? Então, olha só. Tá aqui. Então, conforme eu altero a medida do E, percebe? Esse lado também se altera. Se eu pedir para medir daqui até aqui, ele vai falar para mim que tem 7,1587. Olha lá. E se eu pedir para medir daqui até aqui, ele vai falar que tem 2,5014. Tá ok? Vou pedir para ele sumir aqui com a circunferência, só para não ficar muito carregado. Então percebam que essa distância aqui é a mesma distância que eu tenho aqui. E a distância que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, né? Faz todo sentido. Tá ok? Então eu vou sumir com esse número aqui também. Com esse aqui também. Com esses dois aqui também, para não ficar muito carregado. Mas é simples perceber que se eu somar a distância DE mais a distância EC, dá a distância DC, né, que é a mesma distância desse ponto A até aqui e a mesma distância desse ponto até o ponto C. Né? Esse ponto deve ser o ponto B. Tá ok? E a mesma coisa aqui. DE tem a mesma distância que DF e, portanto, EC tem a mesma distância que FA. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, só para nós, olha só, lembra, DE, essa distância aqui, eu vou pintar ela de vermelho, a espessura da linha eu vou deixar em 13, tá? Ela tem a mesma medida que DF, também vou pintar DF de vermelho, mesma cor e a mesma espessura da linha. Bom? Agora, e eu sei também que EC tem a mesma medida que FA. Então, vou pintar esses dois também de uma mesma cor. Pintar eles de azul. Também o estilo
Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Muito bem. E agora, galera, o que você vai fazer? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou traçar uma perpendicular a essa linha por aqui, uma perpendicular por aqui, uma perpendicular por aqui e uma perpendicular por aqui. Olha só que interessante, né? Então, tem esses outros pontos aqui. E percebam, né? Como são todas linhas perpendiculares, né? Essa daqui, então, essas três linhas são perpendiculares, então essas três linhas aqui também são paralelas e essas três linhas aqui também são paralelas. Portanto, se esse lado, né, se esse daqui tem uma medida, essa tem a mesma medida, essa tem a mesma medida. Você vai falar, tem certeza, professor? Então vamos ver. Né? Eu vou pedir para ele medir TF e esse ponto aqui também tem que ter 6,0, aquele número lá. Opa, tem também. Só pedir para aqui. E esse outro lado também tem que ter a mesma medida. Mesmo que eu mexa o ponto B, olha lá, mesmo que eu mexa o ponto B, esses três segmentos, ó, vão ter a mesma medida. E se eu medir o ponto A, a mesma coisa, ó. Eles têm a mesma medida. Professor, não estou enxergando. Ah, não. 14,0432, 14,0432, 14,0432. Tá ok? Então, não importa como eu mexa nesse quadrado, essas três medidas aí vão ser as mesmas. Lembra? Mesma que essa aqui também. Né? Porque foi desse jeito que foi construído, né? Então, todas essas linhas aqui, essas três e essas três têm a mesma medida. Ok? Então, essas... que eu vou fazer? Né? Também vou pintar essas duas de vermelho e essas duas de vermelho. Tá? Agora, bom, se essa tem a mesma medida que essa daqui tem que ter a mesma medida que essa, né? Será? Vamos ver. Daqui a aqui mede esse valor. Daqui a aqui, olha, mede o mesmo valor. Daqui a aqui mede o mesmo. Daqui a aqui mede o mesmo. E daqui a aqui também mede o mesmo. Então, percebam, né, que do jeito que esse quadrado foi construído, do jeito que foram feitas as partições aqui, né, o que aconteceu aqui? Né? Isso daqui, né, as medidas aqui são todas as mesmas, 2 a 2 são todas as mesmas, não importa como eu mexo, ó. Vendo? 3,2118, 3,2118, 3,2118, tá ok? Então, eu só vou pedir para o GeoGebra sumir com essas linhas auxiliares aqui. Para nós podermos desenhar. Bom, então, esse segmento mede, né, tem a mesma medida que esse daqui e que esse daqui. Então, vou pintar e que esse daqui e que esse daqui. Então, vou pintar todos eles de vermelho, né? Então, a cor aqui é essa. Esse daqui também tem essa cor.
Esse aqui também tem essa cor. E esse aqui também tem essa cor. O estilo aqui vai ser 13. Aqui também será 13. 13. E 13. Ok? Então, esse daqui eu já posso sumir. Essa medida eu também já posso sumir. Essa medida eu já posso sumir. Essa medida eu já posso sumir. Essa daqui eu também já posso sumir. E essa daqui eu também já posso sumir. Bom? E agora sobrou os que nós vamos pintar de azul. Que é esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ok? Azul, azul, azul e azul. Muito bem. E o estilo 13. Aqui também no máximo. Aqui também para o máximo. E aqui também para o máximo. Né? E eu vou sumir com essas medidas aqui. Bom? Mas só para nós lembrarmos, então, que as medidas em vermelho tem, né, os lados em vermelho tem todos a mesma medida e os lados em azul também tem todas as mesmas medidas. Percebam que, né, essa figura aqui é um quadrado, né? Bom, lembra que a área total desse polígono é 125,89,48, tá ok? Para facilitar a nossa vida, para não precisar pedir para mostrar a janela de álgebra. E dá para ver a área do quadrado, né? Quando eu peço para fazer, né? A área aqui do quadrado é 125,8948, 125,8948. Se eu mexo aqui, a área diminui, 22,7592, 22,7592, né? Se eu aumento, a área aumenta. Deixa eu ir lá para o cantinho de novo, 109,4312, 109,4312. Então, eu só vou pedir para ele sair daqui, mas a área continua, se eu mexer, que a área se altera ali, tá bom? Por que que eu quero fazer isso? Porque agora eu vou pedir para o GeoGebra, né, calcular a área desse quadrado para mim. Então, vamos lá. A área desse quadrado, 49,1287. Ok? Lembrando que, né, qual que será a área desse quadrado grande? A soma da área de cada uma dessas figuras, como a gente viu no vídeo anterior. Tá certo? Então, só vamos verificar se isso acontece aqui também. Né? Vou pedir para ele calcular a área desse outro quadrilátero aqui, que é um retângulo. Sim. A área desse outro retângulo aqui. E olha que interessante, a área desse retângulo e desse retângulo deu o mesmo valor. Será que é coincidência? Será que foi coincidência a área desse retângulo da mesma área desse retângulo? Depois eu vou alterar as medidas aqui e vamos verificar. De repente é coincidência ou de repente não.
né? Vou pedir para ele calcular aqui a área desse. Então, tá aí. Então, a área desse quadrado é 49,12,87, desse retângulo 28,95,57, desse retângulo também é 28,9557, desse quadrado é 17,066. Bom, nós tínhamos visto que né, na atividade anterior que se eu somar todas essas áreas tem que dar a área do quadrado grande. Vou usar aqui minha calculadora, meu celular hoje, para ver. Então vamos lá, 49,1287 mais 28,9557 mais 28,9557 mais 17,066 igual 124,1061. 124,1061. Cadê a área? Ah, peguei. 124,1061. Né? Aqui o GeoGebra aqui, como está com 4 casas decimais, está arredondando, mas aqui, ó, 124,1061. Tá ok? Então, realmente bateu aí com aquilo que a gente esperava, né? A soma das áreas das figuras menores aqui é igual à área do quadrado grande. Agora, só a dúvida, será que a área desses dois retângulos é sempre a mesma? 7.501, 7.501, 36.9972, 36.9972, 1,4724, são as mesmas. Faz sentido? Faz. Por que faz sentido? Né? Olha só, esses dois retângulos, né? Tem dois lados opostos de medida azul e dois lados opostos de medida vermelha, né? E a gente viu que medidas iguais, cores iguais, tá bom? Vamos lá continuar aí essa atividade. Bom, esse daqui era o desenho que nós tínhamos, né? Lembrando que cores iguais têm medidas iguais. Bom, vou fazer de uma forma para nós generalizarmos agora, tá ok? Em vez de usar um número fixo, vou usar uma letra que pode representar qualquer medida. Bom, então, vou chamar esse lado, falar que esse lado mede A. Bom, então, né, todos os lados que têm a cor vermelha, né, todos esses lados com a cor vermelha vão medir A, tá bom? Então aqui mede A, aqui também mede A, aqui também mede A, aqui mede A, aqui também mede A, aqui também mede A, tá bom? E o que tem cor azul, vou dizer que tem medida B, tá ok? Então, a medida B é do lado azul. Vou colocar aqui como azul, tá bom? Então, esse lado mede B, esse lado mede B,
esse lado mede B, esse lado mede B, esse lado mede B e esse lado mede B, ok? Então, olha só. Então, se esse lado mede A e esse lado mede B, quanto que mede esse lado todo? Né? É o A mais B. A mesma coisa aqui. Esse outro lado mede A mais B. Mesma coisa esse lado aqui, né? Mede A mais B e aqui A mais B. Portanto, a área desse quadrado grande, em vez de lado vezes lado, a gente pode substituir por A mais B vezes A mais B. Ok? Então, agora a gente já tem a fórmula, né, da área desse quadrado grande. Mas espera aí. Multiplicar A mais B por A mais B é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Ok? Opa, faltou um igual aqui. Isso é igual a A mais B ao quadrado. Tomar cuidado, A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Certo? Bom, então, a área desse quadrado grande, né, é A mais B, né, é esse lado ao quadrado. Mas também tem outra fórmula, né, tem outro jeito de eu calcular isso. Qual que é o outro jeito? É eu pegar a área desse quadradinho pequeno, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse quadrado, né? Então, isso daqui seria a mesma coisa que, bom, a área desse quadrado aqui, pequeno, é A ao quadrado. A área desse retângulo é A vezes B. A área desse outro retângulo aqui também é A vezes B. Bom, então quanto que é A vezes B mais A vezes B? Vou escrever aqui. Depois a gente discute isso. Okay? E, por fim, a área desse último quadradinho aqui é B ao quadrado, certo? Então, olha só, nós podemos escrever que a área desse quadrado grande é A mais B vezes A mais B, ou é A ao quadrado mais A vezes B mais A vezes B mais B quadrado. Mas espera aí, se eu tenho 1A vezes B mais 1A vezes B, quantos A's vezes B eu tenho aqui? 2, né? Então, em vez de escrever A vezes B mais A vezes B, eu posso escrever 2 vezes A vezes B. Tá certo? Ou seja, a área desse quadrado aqui eu posso escrever como A mais B vezes A mais B, ou A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Professor, isso daqui eu aprendi como um produto notável, né? É quadrado da soma de dois termos. Eu aprendi lá no ensino fundamental, quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Olha só. Então, na verdade, esse produto notável que você aprendeu lá no ensino fundamental é o cálculo da área de um quadrado, né? Um quadrado de lado A mais B, né? O que é A mais B ao quadrado? É achar a área de um quadrado de lado A mais B, né? E do lado de cá, é simplesmente cada uma das figurinhas que nós formamos aqui, tá bom? Então, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de
produto notável, né? O quadrado da soma, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse ao contrário, eu teria aqui um trinômio quadrado perfeito, que daria, né, esse a mais b ao quadrado aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, bons estudos.